Vem sido cantado, entoado para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amados, nós vamos à palavra do Senhor nesta noite. Deus tem uma ministração para o seu coração. Amém. Deus tem uma palavra para os nossos corações, porque sempre Ele tem uma palavra para os nossos corações. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós esperamos que o Senhor ministre sobre nós uma palavra que vai nos trazer ânimo, uma palavra que possa nos indicar uma direção a seguir, uma palavra que possa falar conosco dentro do quadro, dentro daquilo que nós estamos precisando ouvir do Senhor. Isso é culto, é isso que nós viemos fazer aqui. E sempre que nós nos reunimos por bondade e misericórdia exclusiva do Senhor, é só porque Ele é bom e só porque Ele é misericordioso, Ele sempre fala conosco, sempre. Deus tem uma palavra para ministrar nos nossos corações. Nós já cantamos, nós já louvamos, nós já adoramos o Senhor. E chegou o momento do nosso coração agora estar preparado para que o Espírito Santo semeie a palavra. Uma atmosfera espiritual é necessária, porque a adoração a Deus se faz em espírito e em verdade. Ela é espiritual. Culto é um ambiente espiritual. O Senhor se manifesta através da palavra, o Senhor se manifesta através dos louvores. Deus manifesta nos nossos corações a vontade e o querer dEle. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos mais uma vez dizer para o Senhor que nós viemos adorá-lo nesta noite, em espírito e em verdade, que Ele está aqui nesse lugar e Ele é bem-vindo. Oh Espírito, nós queremos que o Senhor continue aqui conosco. A razão de estarmos aqui é porque o Senhor está aqui. Viemos te adorar, Senhor. Viemos entregar a nossa adoração perfeita e ouvir o Senhor falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sobretudo aquilo que o Senhor quer falar. Fala, Deus. Vim para adorar-te. Vim para dizer te amo. Tu és tudo para mim. Cante. Eu exalto seu nome. Eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, Jesus. Vamos mais uma vez, a igreja. Vim para adorar, vim para dizer te amo. Quero ouvir a igreja. Tu és tudo para mim. E eu exalto seu nome. Eu exalto seu nome. Exalto seu nome, Jesus. Oh Senhor, seja louvado o teu nome nessa noite. Ministra nos nossos corações a tua vontade, Pai. Fala conosco pela tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Os nossos corações, Senhor, estão preparados para ouvir a tua voz. As nossas mentes, Senhor, estão cativas no Senhor agora. Os nossos pensamentos estão colocados no Senhor, porque nada é mais importante agora do que a tua palavra. Nada é mais importante, Senhor, do que o soprar do teu Espírito. Nada é mais importante, ó Deus, do que a tua vontade revelada através da tua palavra, através da ministração do Senhor aos nossos corações. Queremos estar aqui agora, Senhor, com os ouvidos preparados para ouvir a tua voz
e com o nosso coração aberto, fala conosco, ó Pai. Esta é a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, há uma doce presença do Senhor aqui nesse lugar. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo de número 6 do Evangelho de João, 14 de João, versículo 1 até o versículo de número 6. Abra sua Bíblia aí. Se você não trouxe a Bíblia física e papel, abra no seu celular, no tablet, não importa onde. Ou acompanhe a leitura do texto que está sendo projetado aqui, vai ser projetado aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 6. É um texto muito conhecido e um dos textos mais lindos do Evangelho de João. Jesus confortando os discípulos é o título desta leitura que vamos fazer. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Obrigado pela leitura da tua palavra, Deus. Continue aqui conosco. Flua, Espírito Santo, neste lugar. Revela-nos a tua vontade. Fale conosco. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse Evangelho de João, o capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus estava fazendo meio que as últimas recomendações aos seus discípulos. Capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João é o discurso de despedida do Senhor, do Mestre. Ele está reunido com os seus discípulos e ele começa a falar para os discípulos uma palavra de ânimo que pudesse trazer para os discípulos nos momentos que eles passariam, nos momentos que sucederiam este encontro. Eles precisariam ter essa palavra de ânimo do Senhor. Anteriormente ao capítulo 14, no capítulo 13, é quando Jesus está celebrando a ceia com os discípulos e diz a Bíblia que ele lava os pés dos discípulos. Um sinal de humildade, mas também no exemplo, para que os seus discípulos pudessem segui-lo através do exemplo, esse exemplo de humildade, onde ele diz: o maior se coloque como o menor. Então ele dá uma aula para os discípulos. Alguns não entendendo, como Pedro, disse: Senhor, o Senhor não pode me lavar os pés. Não pode. Eu não vou aceitar que o Senhor lave os meus pés. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Senhor. Eu não posso deixar isso acontecer. E Jesus disse: Pedro disse bem, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu de fato sou. Eu de fato sou. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. E mesmo assim, Pedro, eu estou ensinando para vocês que é necessário a gente ter humildade a ponto de inclinar e lavar os pés uns dos outros. Eu faço isso para que vocês aprendam comigo e vocês possam tratar os outros como vocês querem ser tratados. Então Jesus já estava encaminhando o seu discurso para aquilo que aconteceria daí a pouquinho. Ele enfrentaria a cruz, ele enfrentaria o julgamento, ele enfrentaria a corte de Caifás, ele seria julgado e ele seria condenado e pregado lá na cruz do Calvário. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus entrega aos discípulos uma palavra de conforto e uma palavra de encorajamento. E no capítulo 17 do Evangelho de João, é aquele momento em que Jesus faz a intercessão ao Pai pelos discípulos. No capítulo 17 é quando ele diz, orando ao Pai: Pai,
Eu não peço ao Senhor que o Senhor tire eles do mundo. Eles são os meus discípulos, eles foram os meus companheiros de jornada. Com eles nós passamos tantos momentos, vivemos tantas coisas juntas. A Bíblia diz que Jesus amava os discípulos e era amado pelos discípulos. E ele está numa oração de entrega, intercedendo ao Pai pela vida dos discípulos. Ele dizia: Pai, cuida deles quando eu não estiver mais aqui. E eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, os livre do maligno. É linda essa oração de Jesus, que está lá no capítulo 17, no capítulo 18, ainda do Evangelho de João. Nós vemos Jesus no Getsemane, jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane, ele ficava ao lado do Monte das Oliveiras, era um jardim. Getsemane significa lugar da prensa. Eu disse isso aqui um dia desses, acho que na academia bíblica. A palavra Getsemane significa lugar da prensa, porque lá nesse lugar, nesse jardim, chamado Jardim do Getsemane, tinha prensas, porque ficava ao lado do Monte das Oliveiras, e as azeitonas que eram colhidas nas oliveiras, eram levadas por essas prensas, ou para essas prensas, e lá prensadas saía o azeite de oliva. Então, anexo ao Monte das Oliveiras estava o Jardim do Getsemane, lugar da prensa. Esse nome não podia ser mais apropriado, porque ali no Jardim do Getsemane Jesus orou intensamente ao Pai, como que passando por uma prensa. Nós conhecemos a passagem, mas foi lá no Jardim do Getsemane também que Jesus foi preso pelos discípulos, ou junto com os discípulos pelos soldados romanos. Lá ele foi preso e levado para o templo, e lá julgado por Caifás e toda a turba dos príncipes das sinagogas. Capítulo 14, portanto, é um dos capítulos mais lindos, porque Jesus, sabendo que passaria por isso, ele começa a preparar o coração e a mente dos discípulos. Coração e mente preparados para aquilo que eles enfrentariam. E no capítulo 14 ele faz 3 lindas promessas. Nós falamos a semana passada aqui sobre o Deus de promessa, o Deus de pacto, o Deus de aliança. Eu disse sobre o novo pacto, a nova aliança, que nós vivemos, a aliança com o Senhor, o Novo Testamento, a nova aliança. E Jesus no capítulo 14, ele faz 3 novas promessas, ou 3 lindas promessas. Ele começa dizendo que vocês não perturbem o coração, não estejam com o coração perturbado, preocupado, angustiado, ansioso. Às vezes a gente fica com o coração perturbado, não fica, Daiane? Coração ansioso, batendo acelerado, parece que querendo sair, boca fora. Jesus dizia para eles: não fiquem com o coração perturbados, não se turbem o coração de vocês. E aí Jesus começa a falar para eles de uma promessa de futuro, um futuro que chegaria, um futuro garantido, um futuro que valeria a pena. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou antes e eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então Jesus traz para eles ali uma certeza de futuro, um futuro com o Senhor, um futuro seguro, um futuro para sempre com o Senhor. Nenhuma das religiões, ou nenhum líder das principais religiões que existem no mundo, tem uma palavra, uma mensagem, Genilson e Karina, tão poderosa quanto essa de Jesus, garantia de futuro. Se você olhar para os muçulmanos, e eles veneram o profeta Maomé, mas a história diz que Maomé nasceu e morreu, então ele não pode garantir o futuro de ninguém. Confúcio, o líder da Ásia, onde muitos seguem, ele nasceu e morreu. Então, por mais que eles tenham do alto da sua sabedoria falado palavras tão lindas para filosofia de vida, para modo de viver, ele também não pode garantir o futuro, porque ele nasceu e morreu. Buda, uma filosofia reconhecidamente de paz, onde as pessoas têm um modo de vida todo especial para viver. Aqueles que praticam o budismo são pessoas
autocentradas, são pessoas de fala mansa, são pessoas que aparentemente aparentam estar sempre numa sintonia de bem com a vida e tudo fluindo. Também não é verdade. Porque Buda nasceu e morreu. Ele não deixou nenhuma palavra de garantia de futuro para os seus seguidores. Os que seguem Buda não sabem o que vai ser amanhã. Eles esperam voltar e voltar e voltar e voltar e voltar sempre, reencarnando em qualquer outra coisa, num ciclo incessante que começa sem fim e não termina. Jesus não. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, eu vou levar vocês comigo um dia, vocês estarão para sempre comigo. Ele disse: onde eu estiver, vocês vão estar comigo. E Jesus segue dizendo, ainda no capítulo 14, aquilo que nós mais queremos, aquilo que nós mais procuramos, aquilo que nós mais desejamos na vida, que é a paz, uma paz verdadeira, paz no lar, paz no relacionamento conjugal, paz profissional, paz intelectual, paz mental, paz emocional, paz espiritual, paz sentimental. Jesus vem e disse: eu deixo-vos a paz completa, a paz abrangente. E ele diz: essa paz que eu dou para vocês, eu não dou como o mundo dá. E como que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá, Rodrigo, é uma paz passageira, efêmera, momentos de paz. Alguns momentos está tudo bem, no momento seguinte está uma guerra, uma batalha. Jesus disse: não é essa paz, deixe-vos a paz, e a minha paz eu dou para vocês, mas eu não dou como o mundo dá. A paz que o Senhor dá é uma paz perene, constante. Ele disse que o mundo não pode dar e nem tirar. Então Jesus começa a tratar de temas profundos e que nos são caros para a vida, com relação ao futuro. Quem que não quer saber do futuro aqui? A gente anda pela cidade, de vez em quando você vê nos postes um cartaz, um adesivo pregado de alguém que vai revelar o futuro através da leitura de uma mão, ou do jogar de uma cartas, ou do badalar de búzios, ou seja o que for. E assim ferve de pessoas querendo saber do futuro, porque as pessoas estão interessadas em saber como vai ser o futuro. Mas Jesus disse aqui: o futuro de vocês é comigo. Se vocês quiserem estar comigo, eu sou o futuro. Nós cantamos aqui um cântico que diz que nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã, porque eu sei, bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É assim que nós cantamos. Então ele começa a abordar dois temas, ou alguns temas de preocupação para nós. Às vezes você entrou aqui preocupado com o seu futuro da sua vida. Às vezes você vê seus filhos pequenos e fica imaginando: meu Deus, o que vai ser quando chegar o momento desses meninos enfrentar uma faculdade, uma universidade? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, como é que vai ser? Às vezes você vê seus filhos adolescentes na sua casa, falando para você dos sonhos e desejos, daqueles que eles querem. E eles estão aqui, e eles têm sonhos, eles têm desejos, e eles têm desejos, e eles querem tantas coisas, e eles começam a falar para você, e você começa a ouvir e pensa: meu Deus, eu não vou conseguir. O que vai ser do futuro desses meninos? O que vai ser do futuro dos nossos jovens? O que vai ser do futuro do meu casamento? Às vezes você entrou aqui e pensando: meu casamento não tem mais futuro, ele já acabou, não tem futuro. E a gente fica querendo saber como é que vai ser o futuro. O seu futuro, se você quiser, está garantido com o Senhor. Ele diz: está nas minhas mãos, eu estou com você, e onde eu estiver você vai estar comigo. Então nosso futuro está nas mãos de Deus. A nossa paz, ou a paz que nós temos e queremos, vem dele. Não uma paz momentânea, não uma paz que o dinheiro ou que o credit card compra, não é? Existem coisas que ele não pode comprar. E essa paz que enche, que invade a nossa alma, às vezes no momento de guerra nós temos paz.
Às vezes no momento de escassez, nós podemos ter paz, porque Jesus disse: eu deixo essa paz. Mas Ele termina falando que Ele não nos deixaria sozinho. Ele diz: eu vou para o Pai, capítulo 14, mas eu vou pedir a Deus, eu vou pedir ao Pai, que Ele envie o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês para sempre. Ele disse: Ele vos ensinará todas as coisas. Então o capítulo 14 de João é um dos mais lindos capítulos desse evangelho para mim, um dos mais lindos da Bíblia, porque Jesus trata de temas que nos tira o sono, que nos rouba paz, e que nos traz transtorno algumas vezes. Futuro, paz e presença de Deus. Quando o Espírito Santo está conosco, Ele disse: Ele vos ensinará todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós queremos saber, para poder viver essa vida. O Espírito Santo nos ensina. Ele nos ensina a ser melhores pais, Ele nos ensina a ser melhores maridos, Ele nos ensina a ser melhores esposas, melhores mães, Ele nos ensina a ser melhores empresários, empreendedores, empregados, funcionários, alunos, estudantes, profissionais. Ele nos ensina o tempo todo a como a gente fazer o melhor que nós podemos fazer. É o Espírito que nos ensina, porque o Espírito está aqui dentro de nós. Ele disse: eu vou deixar o Espírito com vocês. Às vezes a gente tem dificuldade de falar, às vezes a gente tem dificuldade de lidar, às vezes a gente tem dificuldade de tratar um determinado assunto, ou de entrar num processo de discussão sem que a gente saia machucado, ferido. Fira também as pessoas, porque às vezes nós falamos mais do que devemos, às vezes nós proferimos palavras que machucam, que abordam as pessoas de uma forma que a gente não deveria abordar. Às vezes o marido entristece a esposa porque libera palavras duras. Às vezes a esposa entristece o marido porque libera palavras que machucam. Mas se você deixar o Espírito Santo te conduzir e entrar na sua vida, Ele vai te ensinar como falar, Ele vai te ensinar a hora de parar, porque às vezes nós precisamos parar de falar. Às vezes o silêncio é melhor, e a gente insiste em falar, em falar, em falar, em falar. É uma frase do poeta cristão, que ele dizia: só fale se você for melhorar o silêncio. E às vezes a gente piora a situação, mas o Espírito Santo quer nos ensinar a lidar, a falar, a conduzir a nossa vida. Tudo que nós precisamos nós encontramos nessas 3 afirmações de Jesus. Eu garanto o futuro para vocês. Eu dou paz, e o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. É o atendimento completo, é a resposta completa. Mas aí vem Tomé, e no texto que nós lemos, diz a Bíblia, que Jesus fala para eles, para os discípulos: vocês já conhecem o caminho. E Tomé, no versículo 6, diz: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Para onde o Senhor vai? Nós não conhecemos o caminho. No versículo 5, melhor dizendo, e aí Jesus fala para Tomé, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oh queridos, como foi poderosa, como é poderosa essa afirmação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Ele é caminho, verdade e vida. É interessante a gente pensar aqui um pouquinho antes. No capítulo 10 e versículo 9, salvo engano, Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém passar por mim, salvar-se-á. Então, porta é um lugar de passagem. Porta é o lugar onde a gente muda de ambiente. Eu passo por aquela porta, eu saio desse salão do santuário e vou para o hall de entrada, porque a porta é lugar de passagem. Porta significa uma mudança de experiência, ou uma experiência nova.
A gente não vive na porta, a gente passa pela porta. A gente não vive na experiência, a gente passa por experiência. E eu falava aqui na quarta-feira passada, com o pessoal que vai passar pelas águas, pelo batismo, a conversão é uma dessa experiência de passagem. Nós estamos indo numa direção, eu dizia para eles, tem gente aqui que estava aqui, tá, não tá? Nós estávamos indo numa direção, e aí de repente a gente vê uma placa indicando uma mudança de rota, uma mudança de direção. Quem dirige sabe, quando a seta indica para a esquerda, nós vamos fazer uma conversão à esquerda, Varjão, não é assim? Se você fizer uma conversão à direita, você está entrando na contramão. Então conversão é mudança de direção, é uma experiência, a gente passa por essa porta, a porta da conversão, e a gente experimenta essa transformação, a gente experimenta essa mudança de ambiente. Jesus diz: eu sou a porta. Então nós passamos por essa porta. Porta é momento. A gente não vive o tempo todo na porta, a gente vive no caminho. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Você vai experimentar a mudança, mas eu sou também o caminho. Você vai entrar e não vai sair mais. Nós passamos por essa porta. Ele diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então nós mudamos o ambiente, nós experimentamos uma mudança, uma experiência nova, uma experiência diferente, uma mudança de rota, uma mudança de direção, e nós tomamos essa direção diferente de onde nós estávamos indo. Agora nós vamos para cá. Então nós passamos por essa porta, e aí nós entramos no caminho, e aí Jesus diz: eu sou esse caminho, eu sou este caminho. Há um versículo do capítulo 30, e no verso 21, que Isaías diz: este é o caminho, andai nele. Então Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho é onde nós fomos encontrados por ele, não é onde nós o encontramos, nós é que fomos encontrados por ele, sabia? Ele disse: não foi vocês que me acharam, foi eu que achei vocês, Cássio. Ele diz assim: eu achei vocês. Às vezes nós achamos que fomos nós, que a gente é bonzinho demais, que a gente fazia tudo certinho, e que o nosso fim era esse mesmo, era encontrar Jesus, porque eu sempre quis isso, eu sempre pensei nisso. Não, a Bíblia diz que foi ele que nos encontrou, e ele nos encontra no caminho, Rodrigo, nesse caminho que nós entramos, quando nós passamos por essa porta. A Bíblia diz que ele nos encontra, onde nós fomos encontrados por ele, e nesse caminho que nós começamos a trilhar, nós começamos a aprender algumas coisas com ele. Nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos no caminho que nós estamos, é que o tempo é dele e não é nosso. Nesse caminho que nós estamos, nós aprendemos que nós não dominamos mais. Aliás, nós nunca dominamos, mas muito menos agora. Nós não dominaremos o tempo na nossa vida. As coisas não vão acontecer no tempo que nós queremos. Nesse caminho que nós botamos o pé e começamos a trilhar, que Jesus disse para Filipe: eu sou o caminho, este caminho eu mando no tempo da sua vida. Nesse caminho as coisas acontecem na hora que eu quero e não na hora que você quer. Nesse caminho eu sou o Senhor, eu que digo: isso sim, isso não, isso dá, isso não dá. Nós começamos a aprender que é ele quem controla, é ele quem dirige todas as coisas. Nesse caminho nós aprendemos que ser provado é condição para sermos aprovados por Deus. Nós aprendemos nesse caminho que nós teremos lutas, dificuldades, momentos difíceis. Esse caminho que ele se diz: eu sou o caminho, nós aprendemos que nós seremos em alguns momentos testados, como eu disse aqui um dia desses. Nós seremos em alguns momentos apertados por ele, nós seremos provados pelo Senhor. E se nós cairmos,
nós aprendemos nesse caminho que Ele vai nos levantar. Nós não vamos ficar prostrados, nós não vamos ficar caídos. Nós até podemos cair, nós podemos tropeçar, mas nós aprendemos que nesse caminho, se nós cairmos no caminho, Ele nos levanta. Há um texto que diz: aquele que está de pé, olhe, cuidado para que se não caia. E há outro texto que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, quando nós estamos nesse caminho, nós estamos sujeitos a cair, a tropeçar, a pensar em desistir, a querer abandonar, e a dizer: Senhor, não, eu não quero mais, está difícil demais para mim. Mas Ele vai nos levantar, Ele vai nos levantar, Ele vai nos deixar começar de novo. Ele vai nos deixar como um pai ensina o filho que está aprendendo a caminhar. Assim é Jesus conosco. Ele diz: levanta, nós vamos juntos, eu vou com você. Nesse caminho nós aprendemos a entregar, a confiar e a descansar. Nós aprendemos no caminho, gente. É nesse caminho que nós aprendemos isso, a entregar no Senhor, porque nesse caminho nós nos relacionamos com Ele, e quanto mais nós andamos com Ele, mais nós aprendemos dEle, e quanto mais nós aprendemos dEle, mais nós queremos entregar para Ele a nossa vida, entregar de verdade, não entregar daquele jeito que eu gosto de dizer aqui, entregar de manhã na oração e na hora do almoço pedir de volta. Não, nesse caminho Ele vai nos ensinar que nós devemos entregar para Ele, não apenas entregar, mas também confiar, entregar, fechar os olhos e confiar. Nesse caminho que nós estamos, é Ele que está conduzindo, Ele está na direção, e nós vamos de passageiro, nós vamos sentadinho do lado, Ele é o piloto, Ele vai dirigir a minha embarcação, a sua embarcação, o nosso carro. Ele entra, assume o controle, assume o volante e diz: vamos, aperta o cinto, que nós vamos começar uma jornada agora. Não vai ser fácil, vai ter altos, vai ter baixos, vai ter curva, vai ter chuva, vai ter tempestade às vezes, vai ter céu aberto, vai ter dia lindo, vai ter sol, vai ter momentos lindos, mas vai ter momentos de dificuldade também. Mas nós somos passageiros, não precisa tomar o volante dele, Ele sabe aonde nos levar, porque Ele diz: eu sou o caminho, o próprio caminho. Eu não sou um caminho, Ele é o caminho, o único caminho que leva a Deus, que leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o futuro? Sabe esse futuro que Ele disse: eu estou garantindo para vocês um futuro? Passa por mim. Se você quer um futuro com Deus, passa por Jesus, passa pelo caminho, passa por Ele, e Ele senta, assume a posição, e nós vamos de passageiro, e com Ele no volante, você pode dormir, pode entregar, e pode descansar, pode descansar. Quando a Carol era pequenininha, ela não está aqui, eu me lembrei disso aqui. Quando a Carol era pequenininha, tinha 1 aninho, menos do que isso, a gente punha ela no bercinho, eu pegava um violão para ela dormir, e eu cantava para ela: meu barco é pequeno, grande é o mar, Jesus segura a minha mão. Tem gente que conhece isso aqui, não é? Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem para Jerusalém. Cantava até ela dormir, ela era pequenininha e eu cantava isso para ela. Com Cristo no comando do seu barco, Ele é piloto. Ele não disse que vai ser uma viagem sem intempéries, sem dificuldade, mas Ele disse: eu garanto a chegada, eu garanto a chegada para você, eu garanto o futuro para você. Ele disse: eu sou o caminho. Confia, entrega e descansa. Entrega a sua vida para Ele, entrega a sua família para Ele, entrega o seu casamento para Ele, entrega a sua empresa para Ele, entrega os seus sonhos, entrega os seus projetos, entregue.
Entregue aquilo que você mais quer. Entregue aquilo que é mais caro para você. Entregue para Ele. Deixa Jesus conduzir você por esse caminho. Ele disse: Filipe, eu sou o caminho. Mas aí de lambuja, ele ainda dá mais duas respostas para Filipe. Além de caminho, eu sou também, diz o Senhor, a verdade. Eu sou a verdade. A verdade que Jesus refere aqui, a verdade que Jesus refere aqui nesse texto que nós estamos lendo, não é apenas aquilo que está de acordo com a realidade. Ou seja, a verdade aqui não é apenas aquilo que é de acordo com a realidade, irmão Aldo, porque a verdade é real. Então Jesus não está se referindo aqui à verdade apenas em algo que está de acordo com a realidade, como a matemática é a verdade. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Não é essa verdade que Jesus está se referindo aqui. A verdade que Jesus está se referindo aqui não é essa verdade que trata das coisas e da realidade, não. Mas a verdade que Jesus está referindo aqui é uma verdade absoluta, daquilo que é completo e perfeito. Ele diz: eu sou a verdade, em mim está a verdade, daquilo que é completo e perfeito. A verdade do amor de Jesus, absoluto, completo e perfeito, é Ele. A verdade do amor absoluto, o amor completo, o amor perfeito, só Jesus. Nós temos fagulhas desse amor, nós desfrutamos desse sentimento. O nosso coração, na medida em que nós caminhamos com Ele, nós vamos pegando parte desse amor, a ponto que a gente consegue sentir amor por pessoas que a gente nunca viu, sentir amor por pessoas que não tem nada a ver conosco, não é do nosso convívio, não é da nossa família, não é do nosso sangue. Então a gente vai pegando um pouco desse amor, mas a verdade absoluta e completa do amor, Jesus. A verdade que Jesus se refere aqui, completa, perfeita e absoluta, de perdão. Perdão absoluto, completo e perfeito, Jesus. A gente vai caminhando com Ele, e a gente vai aprendendo um pouquinho desse perdão, e aí a gente aprende que a gente precisa perdoar, que perdoar é uma fagulha desse atributo de Deus divino, de Jesus, que Ele consegue colocar quando a gente deixa nos nossos corações. Mas a perfeição, o perfeito perdão, Jesus. Quando a gente deixa, esse perdão nos invade, e a gente consegue liberar o perdão também. Perdoar não é esquecer. Eu disse essa semana retrasada, falando com algumas pessoas, liberar perdão, antes de mais nada, é um gesto de inteligência, é ser inteligente, perdoar, porque quando nós perdoamos, nós soltamos as amarras daquilo que nos prendia, e a gente fica livre para avançar. Perdoar é um gesto divino, que andando com Ele nesse caminho, nós aprendemos com o Senhor. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor, não é esquecer. Você lembra, mas aquilo não incomoda mais. Lembra a ofensa, lembra da tristeza, lembra do que aconteceu, mas quando a gente perdoa, aquilo não incomoda mais. Passou. Essa verdade que o Senhor se refere é uma verdade completa e perfeita, de satisfação. A gente só encontra essa satisfação nele.
Tem gente que passa a vida buscando satisfação, Eduardo, no dinheiro, em bens, querendo satisfazer a vida com tudo isso. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo que isso não traz satisfação plena, perfeita, absoluta e acabada. É uma satisfação efêmera, passageira. Não está no dinheiro, não está na fama, não está na muita condição do ter. Satisfação absoluta, perfeita, Jesus. Ele traz essa satisfação. Ele é suficiente para nós. Satisfação completa. Tudo que nós precisamos está nele. Aí você pode me ouvir pregando e dizer: pastor, mas e as outras coisas? Essas outras coisas ele chama de demais coisas. Sabe o que ele diz? Que quando a gente busca ele, porque ele é o reino e ele é o rei deste reino, ele diz: aqueles que me buscam, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro ele, primeiro a nossa satisfação está nele, e todas as outras coisas ele vai acrescentando. Quando isso é verdadeiro, quando isso realmente nos move, quando a gente vive pensando nisso, quando a gente encontra sentido nessa verdade, porque ele diz: eu sou a verdade, eu estou falando da verdade. Que tipo de verdade é Jesus? É uma verdade perfeita, é uma verdade absoluta, é uma verdade completa. Amor, falamos aqui, perdão, salvação, alegria completa, satisfação completa. É nesse sentido que ele diz para Filipe: Filipe, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. É essa verdade que as pessoas estão buscando, e que as pessoas estão dando a vida, Pedro, para tentar encontrar essa verdade da vida. Porque eu tenho visto e convivido e falado com pessoas que me dizem: eu não consigo encontrar verdade em lugar nenhum. A religião não é portadora da verdade. Na religião não está a verdade. Muitas vezes nas igrejas não está a verdade. Nos altares muitas vezes não está a verdade. Nos púlpitos muitas vezes não está a verdade. Nós não encontramos a verdade. E as pessoas têm se frustrado, desistido, porque acreditam que a verdade está aqui. Mas a verdade está em Jesus. Se Jesus é o Senhor da sua vida de verdade, se Jesus governa a sua vida de verdade, e se você entende isso de verdade, você vai ter contato com essa verdade. O amor, a paz, o perdão, a alegria, salvação, satisfação, nós encontramos nele, porque ele é essa verdade. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nesta noite. Mas ele diz também: Filipe, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida que Jesus refere aqui, a vida que Jesus refere aqui, não é uma sobrevida, não é um sobreviver. Ah, estou levando, não é? Às vezes a gente conversa com alguém e fala: estou levando. Não tem a música do lado do homem: deixa a vida me levar, vida leva eu, não é? Não é essa vida sem sentido, sem propósito, sem finalidade, efêmera, vazia, sem nenhum sentido. Não é essa vida. Essa vida, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida que Jesus estava se referindo aqui é uma vida plena, cheia de significado,
uma vida abundante. Passageira aqui, efêmera, sim, porém, que não terminaria aqui. Jesus disse: eu sou a vida, e quando eu estiver com o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, para que quando você deixar essa vida aqui, nós vamos estar para sempre, numa vida eterna. A vida que Jesus refere aqui, é uma vida que começa aqui. Presta atenção, olha para mim. Começa aqui. Começa nisso que nós fazemos aqui aos domingos. Começa no nosso devocional aqui, começa. Começa na nossa adoração. Passa pela leitura da Bíblia na sua casa. Passa pelos seus momentos de oração, passa. Passa pelo culto doméstico, passa pela oração à mesa, no momento do alimento, no momento da comida, passa. A vida que Jesus fala aqui passa por isso que nós estamos passando aqui hoje, por esse momento de culto, passa. Mas ela passa por aqui, ela não termina aqui. Ei, o que nos espera, o que te espera, é muito mais do que isso que nós estamos vivendo aqui. Eu não queria o Senhor, eu não queria esse pacto, eu não faria disso a minha vida se fosse só isso aqui. Mas a minha esperança, e a esperança que a Bíblia me dá, é estar com Ele um dia, para sempre. Para sempre. Então esses momentos que nós passamos aqui, esses momentos de lutas, de doenças, de dor, de enfermidade, de tristeza, vai passar. Vai passar. Porque a nossa esperança não está nisso aqui. E é um texto que Jesus diz: aquele que espera no Senhor somente nesta vida é o mais miserável dos homens. É a pessoa mais miserável que pode ter. Aquele que espera no Senhor somente aqui e acha que tudo se resume a esse tempo de existência aqui. A Bíblia diz: é o mais miserável das pessoas. Não é aqui. Ah, mas aqui importa, importa. Porque a nossa vida aqui que vai definir a nossa vida lá. É como nós vivemos aqui que nós vamos chegar lá. Mas aqui é fugaz. Tiago escreve: a vida é um vapor, é um sopro. Faz assim. Essa semana agora chegou notícia da pessoa, infarto, 50 anos. Esses dias agora, de novo, essa semana, vi hoje o técnico da seleção brasileira de canoagem, o espanhol, homem vencedor, brilhante na profissão dele, ganhador de medalhas e mais medalhas, criador de pessoas, de atletas, super atletas, 52 anos, câncer, fugaz. A vida é assim. Eu não quero tirar a tua paz hoje. Eu não quero trazer preocupação para você hoje, não. Mas eu quero te dizer, porque você precisa saber, que nós não sabemos, você não sabe se amanhã você vai amanhecer com vida. Eu não sei, você não sabe. Pastor, está repreendido em nome de Jesus. Mas é verdade. Essa é a verdade. Nós não sabemos. Nós estamos vendo isso o tempo todo. Crianças, adolescentes, jovens adultos. A vida aqui é fugaz. Mas o que nós fazemos com a nossa vida aqui é que define a vida que nós teremos lá. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, Ele disse: vamos juntos, vamos caminhar juntos. Não tem jeito de dar errado, não tem jeito de não dar certo. Nós vamos chegar lá. E diz: eu sou a verdade. Você vai entrar em contato
com a verdade absoluta, a mais absoluta, completa e perfeita verdade. Eu vou te amar de verdade, eu vou estar junto com você de verdade, eu vou te perdoar de verdade, nós estaremos juntos de verdade, e eu vou te dar uma vida que só eu posso dar. Eu fiquei pensando nessa tarde sobre esse texto que nós lemos, imaginando, irmãos, que tudo que nós precisamos está em Jesus. E às vezes a gente valoriza tão pouco isso, porque a gente quer as coisas que a gente está vendo, as coisas fugazes, aquelas que satisfazem não o nosso espírito, mas o nosso ego, a nossa vista. E nessa noite o Espírito do Senhor nos trouxe uma reflexão através da palavra, que se você quiser andar por esse caminho, o caminho que Jesus está propondo, nós estamos caminhando nesse caminho, queremos caminhar nesse caminho, você vai aprender algumas coisas com Ele. Ele vai fazer parte da sua vida, Ele vai intervir nas suas causas. Não vai ser fácil em alguns momentos, não vai ser fácil, eu não vou te enganar, mas vale a pena. Você vai tomar e entrar em contato com a verdade absoluta do Senhor. Você vai sentir a verdade absoluta de Deus te abraçando, o perdão do Senhor. E a vida que você tem vai ser uma vida que faz sentido, e uma vida que vale a pena ser vivida. Vai fazer sentido para você. É isso que importa. É isso que realmente importa. Todas as outras coisas são acessórios diante daquilo que Deus nos oferece nesta noite. Todas as outras coisas são acessórios, perfumaria, demais coisas. E às vezes a gente está tão preocupado com as demais coisas que não tem tempo para viver essa vida que o Senhor quer para nós. Vamos pensar sobre isso. Reflita sobre isso. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Louve o Senhor. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Sua presença, teu sorriso é vida